O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Provérbios, capítulo 12, verso 27. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém, os de todo apressado tão somente para a pobreza. Provérbios 21, verso 5. Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Provérbios 22, verso 29. Eu tomo essas escrituras para a nossa meditação nesta manhã. Às vezes nos perguntamos por que Deus abençoa a umas pessoas mais do que a outras. Por que uma pessoa é chefe e os outros são empregados? Por que uma pessoa ganha tantos mil e o outro poucos mil? Na verdade, tudo isso está baseado na nossa própria diligência, é o que a palavra de Deus nos diz. Existe um outro provérbio que não foi lido que diz que a mão do diligente dominará, ou seja, aquele que for diligente é que será o líder, é o que será o chefe. Então, quem é empregado e quem é patrão? O que estudou muito ou o que estudou pouco? O que se preparou muito ou o que se preparou pouco? Olha só, devemos entender uma coisa. Deus, ele não é injusto. Deus não é injusto. Então, digamos, vamos pôr aqui um concurso público. Vai ter uma prova. Uma pessoa lá no mundo, ele está estudando faz 5 anos que ele está estudando para passar em um bom concurso. Mas ele não é cristão. Mas aqui tem um irmãozinho que não gosta de estudar. Pega no livro uma vez na vida, uma vez na morte. E aí vai ter um concurso. Tanto aquele lá que estuda 5 anos, como esse irmãozinho aqui que estudou 5 dias, vão fazer a prova. E o irmãozinho que estudou 5 dias, ora a Deus e pede a Deus, oh Deus, e só tem uma vaga. Você acha que Deus vai tirar a vaga daquele homem que estuda há 5 anos para dar para um que estudou só 5 dias? Não. Deus não faz isso. Deus é justo. A palavra está dizendo que o bem precioso do homem é ser diligente. A palavra está dizendo que aquela pessoa que for diligente, ele se fartará de bens. É a própria lei de Deus, é a palavra de Deus. E às vezes, nós sofremos, é porque nós não lemos, nós não estudamos, nós não conhecemos a palavra de Deus. O profeta disse: Deus deu a terra prometida para Israel, mas apenas aqueles que creram e lutaram foi os que entraram. Aqueles que não creram, não lutaram, não entraram. Então, o profeta chega a dizer na mensagem Possuindo Todas as Coisas: olha, a cura é sua, como tudo é seu, mas você não obterá isso facilmente. Você terá que lutar por isso. O profeta nos fala isso em várias mensagens: redenção pelo poder,
Redenção, plenitude, regozijo, possuindo todas as coisas. Até mesmo na mensagem Redenção, Plenitude e Regozijo, no parágrafo 27, ele diz algo tremendo assim: olha, quando você pedir alguma coisa a Deus, vá buscar aquilo, vá lutar por aquilo. Isso me faz lembrar de uma frase, um provérbio que diz assim: ore como se tudo dependesse 100% de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse 100% de você. Lembre-se desse provérbio. É a mão do diligente que dominará. Não é a mão do preguiçoso, é a mão do diligente que dominará. Agora, cada um de nós tem uma vocação. A palavra diz que Deus deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para mestres, doutores. Sim, isso é no espiritual, e também nós temos vocações no natural. Algumas pessoas, elas são canhotas, outras pessoas são destras nos hemisférios do cérebro. Então, aquela pessoa que usa o hemisfério esquerdo do cérebro, ela tem uma inclinação maior para exatas, ela tem uma inclinação maior para administração. Aquelas pessoas que são destras do cérebro, que usam predominantemente o hemisfério direito do cérebro, elas gostam mais de arte, elas gostam mais de música, elas têm mais imaginação, elas lidam mais com a imaginação do que com a razão, elas lidam mais com a criatividade do que com a administração. Então, ninguém é igual. Claro. Nós temos que ter inclinações diferentes, porque uma pessoa tem que ser um engenheiro, o outro tem que ser o pedreiro, o outro tem que ser advogado, o outro tem que ser açougueiro, o outro tem que ser pastor, o outro tem que ser pianista, para que todo o conjunto funcione. Já pensou em uma igreja em que todo mundo é pastor? Não tem ninguém sentado no banco. Todo mundo é obreiro. Né? Seria complicado. Já pensou um relógio em que todas as peças querem ser o ponteiro? Não. Então, todos nós temos inclinações, aptidões, vocações diferentes, mas o quanto cada um de nós vai se destacar no seu campo de atuação depende do quanto ele se prepara, depende do quanto ele é amigo dos livros. Então, uma pessoa que ela é diligente no estudo, não importa se ele é advogado, não importa se ele é engenheiro, não importa se ele é arquiteto, se ele é médico, ou se ele é que cuida de animais, esqueci. O quanto que ele vai ser bom depende do quanto ele se apega aos livros. Do mesmo modo, no espiritual. Então, um cristão, uma cristã, ele é bem-sucedido na sua vida espiritual na medida do quanto ele é amigo dos livros de Deus, à medida do quanto ele estuda a palavra de Deus, o quanto ele lê a Bíblia, ele lê as mensagens. Isso vai definir o quanto de bem-sucedido na vida espiritual você será. Agora, se você lê os livros de geografia, história, química, física, biologia para a sua vida natural, ótimo. Você vai ser bem-sucedido na sua vida natural, só que esses livros não interferem na vida espiritual. Agora, a grande vantagem de ler o livrão de Deus é que o livrão de Deus
a sua vida espiritual, ela interfere na sua vida natural. Porque a sua vida espiritual, a sua aproximação de Deus, ela te dá fé para você ser bem-sucedido, ela te dá sabedoria nas suas decisões, ela te dá prudência nas suas escolhas. O livro de Deus, a Bíblia, a mensagem, ela não somente te coloca no céu, não faz você bem-sucedido na vida espiritual, mas também na vida natural. Porque muitos problemas na vida natural são evitados simplesmente pelo fato de você ser cristão, você ter sabedoria de não frequentar ambientes impróprios, de você ter sabedoria para escolher com quem você vai se casar, você ter sabedoria aonde você vai colocar, investir o seu dinheiro. Então, quão bem-sucedido você é nesta vida, o quão feliz, quão bem-sucedido, não é mera e exclusivamente responsabilidade de Deus, mas também sua. Você tem que entender que o quanto você lê os livros da vida, o quanto você se prepara para a sua vida natural, determina quão bem-sucedido você será nessa vida natural. E o quanto você se prepara para a sua vida espiritual, define também quanto você vai ser bem-sucedido na sua vida espiritual. Então, às vezes a gente vê uma pessoa tão bem-sucedida e outra tão pouco bem-sucedida, mas se a gente for olhar quanto tempo aquela pessoa, cada um gastou em preparação para a sua vida, não é? Então, é isso daí. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, muita preparação, muita bênção. Pouca preparação, pouca bênção. Muita oração, muita bênção. Pouca oração, pouca bênção. Escolha o que você quer ser e aplique o seu coração a isso. É o que o livro de Ageu, capítulo 1, nos ensina. O livro de Ageu, capítulo 1, nos diz: aplica o teu coração nos teus caminhos. Então, aonde você aplicar o seu coração, você será bem-sucedido ali. Porém, nunca deixe que o tempo que você vai usar para o seu crescimento na vida natural interfira no uso do seu tempo para a vida espiritual. Porque não importa quão bem-sucedido você seja nos bens deste mundo, sem Cristo você perde absolutamente tudo. Também não é o fato de você ter olhos só para as coisas espirituais e não trabalhar, não estudar, que isso vai te fazer ser bem-sucedido aqui na terra. Não. A Bíblia, se você estudar a palavra de Deus com afinco, de dia e de noite, como diz a Bíblia, então a Bíblia vai te ensinar que você deve aprender com a formiga, né? A própria Bíblia nos ensina a sermos diligentes. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.